Olá, queridos irmãos, amados ouvintes, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando aqui para darmos sequência à nossa devocional, na certeza de que Deus irá nos abençoar através da meditação dessa palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa. Quero convidar você para juntos, mais uma vez, meditarmos a palavra de Deus. Tema nosso de hoje é: em Jesus você pode confiar. Texto escolhido, Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2, que diz o seguinte: olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo em que cremos, pois foi fiel em cumprir tudo o que Deus ordenou. O escritor da carta aos Hebreus nos aconselha que para uma vida de vitórias neste mundo hostil e terrível, é necessário uma coisa: manter os nossos olhos fixos em Jesus, ou seja, tê-lo na mente, no coração e nas atitudes o tempo todo. O autor diz que nós precisamos olhar para ele com fé e determinação e estar de olho nas suas palavras para obedecermos conforme a sua santa vontade, para que tenhamos a sua bênção em nossas vidas, para que possamos ser bem-sucedidos. Jesus ele começou o seu ministério público de forma solene. Foi em uma modesta sinagoga, também em uma modesta cidade de Nazaré, na Galileia, em um dia de sábado. Quando ele chega na sinagoga com seus discípulos, e ele senta para ouvir a pregação naquele dia, o estudo que seria ministrado naquele dia, o dirigente da sinagoga deu a ele um livro do profeta Isaías, que era o rolo, para que ele pudesse ler, porque isso era costume, entregar um trecho das escrituras para cada mestre que adentrava aquele recinto, que era uma sinagoga. E diante de todos, Jesus ele começa a fazer a leitura. A passagem não poderia ser mais apropriada para o momento. Não se sabe quem escolheu o trecho lido, se foi Jesus ou se foi o próprio dirigente da sinagoga. O fato é que aquelas palavras se referia claramente a Jesus, porque o trecho é o trecho de Isaías 61, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, ou seja, para levar boas novas aos pobres, que na época era desprezado, os pobres eram marginalizados. E enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, aqueles que têm lugar para Deus em seus corações, mas não são aceitos no meio religioso, que era o judaísmo da época. Eles têm lugar no coração para Deus, mas os mestres, sendo tão radicais, não achavam que eles eram dignos de receber Deus em suas vidas. E Jesus disse: Deus me enviou para levar a mensagem para eles. Anunciar liberdade aos cativos. Cativos são aqueles que eram oprimidos, pelos espíritos malignos. E libertar das trevas os oprimidos. Aqui Jesus fala daqueles que estavam acorrentados, em prisões malignas. E ele diz que o Pai me mandou vir soltar. E se a gente for enumerar na Bíblia, aqui, quantos deles Jesus libertou? Eram muitos. Nós temos, por exemplo, o jovem de Gadara, que havia 6.000 demônios naquela vida. E Jesus de longe gritou e disse para os espíritos malignos deixar aquele rapaz. E ele foi liberto, para a glória de Deus. E Jesus continua: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus. A vingança se referia à vinda de Cristo e o juízo final. E ele fala para consolar todos os que andam tristes, ou seja, trazer alegria para os corações tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo
da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então Jesus termina de ler esse trecho das Escrituras, conforme falamos, Isaías 61, de 1 a 3, e ele senta no banco e os olhos de todos na sinagoga estavam voltados para ele. Depois de ler a profecia de Isaías, em voz alta e pausada, Jesus fechou o livro e devolveu ao assistente da sinagoga e então sentou-se. Quando ele senta, ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Está lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 20. Em 3 anos de ministério, num país de cerca de 200 quilômetros de comprimento e 60 de largura, que era Israel, né? Ele cumpriu cabalmente tudo o que estava escrito sobre ele. Em Jesus, você, eu, todos nós podemos confiar, porque Jesus veio a este mundo fazer o que ele disse na leitura: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, e para consolar a todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Jesus, o Filho de Deus, mergulhou nesse mundo de trevas para nos trazer esperança, para nos trazer a paz de espírito que nós não tínhamos, para trazer, sobretudo, perdão dos nossos pecados e salvação para as nossas vidas. Em Jesus, você pode confiar, porque todas as pessoas que tiveram seus caminhos cruzados pela pessoa de Jesus foram poderosamente abençoadas, transformadas de tristeza para alegria, da morte para a vida e daí por diante. Porque Jesus não tem limite para operar. Ele é Deus e tem todo o poder e autoridade para transformar qualquer situação que você esteja passando neste momento. Portanto, entregue a Ele a sua vida, os seus caminhos. Se você já é cristão e está passando por alguns revés na sua vida, olhe para esse trecho das Escrituras e confie em Jesus. Se você ainda não é, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e certamente terá a sua vida transformada. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus querido, obrigado, Senhor, pela doação da sua vida por nós. Obrigado pelo teu amor incondicional derramado. Deus, no nome de Jesus, nós oramos pela igreja do Senhor enquanto aqui ela estiver. Dá compreensão e força para a tua igreja seguir. Nós oramos pela família constituída pelo Senhor desde o início, que a tua mão possa preservar a família, Senhor. Nós oramos pelos enfermos que sejam curados para a glória do nome de Jesus. Nós oramos pela nossa pátria, pelo nosso Brasil querido, e oramos por todo aquele, Senhor, que não conhece a tua palavra, que eles possam conhecê-la e serem libertos em nome de Jesus. Amém.